dia 18 de fevereiro de 2018, estamos iniciando o nosso Univale Esportes deste domingo e vamos falar a respeito de tudo que rolou neste final de semana e que está rolando ainda no futebol brasileiro, sobre a rodada do Campeonato Catarinense, a conquista da Taça Guanabara pela equipe do Flamengo e hoje, para fazer esse programa, teremos a presença do Diego Arthur, quer dizer, e o Cacá de Oliveira e também o seu Benício. Nós vamos debater esses assuntos todos, mas antes de nós iniciarmos propriamente dito o programa, quero deixar aqui um recado que o nosso colega Zélio Prado continua ainda hospitalizado, está lutando lá e nós precisamos aí orar bastante. Ele precisa da nossa oração, porque a situação dele é delicada, mas nós conhecemos o Zélio, que ele é guerreiro, e ele vai lutar mais uma vez para estar conosco o mais rápido possível. Eu quero colocar aqui na mesa, para nós discutirmos, um assunto que é pertinente. Itajaí ficou há muito tempo com um time só no futebol profissional. Depois da parada do Marcílio, depois parou o Barroso, o Marcílio retornou e o Marcílio Dias permaneceu até a vinda do Itajaí, que veio com o Cídio Sander e depois parou, e agora com a vinda do Clube Náutico Almirante Barroso, na parceria com o NEC Litoral, e temos novamente mais um Itajaí. Eu quero colocar aqui na mesa para o senhor Benício, começar pelo senhor Benício. Senhor Benício, 3 times profissionais na cidade de Itajaí, você que já foi dirigente, você que já passou na área administrativa do Marcílio Dias, me dá um espelho. É bom? É ruim? É difícil? 3 times na mesma cidade. Boa noite, senhor Benício. Boa noite, Eládio. Boa noite, Cacá. Boa noite, Diego. Boa noite, Univale. Olha, são competições, segunda e terceira divisão, deficitárias e que tem que estar muito bem, tem que fazer um trabalho muito bom de publicidade, de trazer parceiros, porque se não fizer um trabalho bem feito, acaba os 3 ficando onde estão. É muita gente, eu acho que é muito, 3 é muito. E tem uma série de fatores, né, que influem. Campo, onde vão jogar, não é o caso do Marcílio, né, que o Marcílio tem, tá? O outro lá, que usa o nome do Barroso também, é o Itajaí. O Itajaí é uma incógnita, né? Mas vamos esperar para ver. É um trabalho difícil, dispendioso e tem que ter muita coragem e muita vontade para ver a coisa acontecer. Agora vamos ver aqui na visão de 2 jovens profissionais da imprensa de Itajaí, que estão convivendo agora com o futebol, estão convivendo com a vida esportiva. Na ótica sua, Cacá, 3 clubes, é fácil administrar, dá para administrar ou é pesado para administrar? Boa noite, Cacá. Boa noite, Eládio, boa noite ao Benício, Diego Arthur, você de casa com a gente. Pois é, na realidade, o fato de a gente hoje em Itajaí ter 3 clubes profissionais é muito do insucesso do Marcílio Dias nos últimos anos, né? Até porque o projeto do NEC Litoral, que posteriormente virou Barroso, na época do Adriano, o Adriano falava que ele tinha vontade de ter um clube profissional, chegou a tentar a parceria com o Marcílio Dias, mas acabou indo para o outro lado, né? Cruzando o centro da cidade. Só uma entradinha aqui, e o próprio Adriano, que foi o fundador, não aguentou. Acabou passando para o Hudson Moura, né, que é o atual presidente do Barroso Futebol, ele que vem de fora, é um empresário que tem sucesso em São Paulo, vem com realmente investimento para trazer para o futebol.
O Benício citou que o Barroso tem um campo, que é o Camilo Mussi, né? O Marcílio tem um campo, que é o Dr. Ercílio Lúcio. O Atlético Itajaí deve jogar no Gigantão das Avenidas, está bem encaminhado as conversas com o presidente Lucas Brunet. E a pergunta sobre a possibilidade de 3 clubes em Itajaí se é viável, eu perguntei para os 2 que estão surgindo agora. Perguntei para o Barroso e perguntei para o Atlético Itajaí. A resposta do Hudson Moura e a resposta do presidente do Atlético Itajaí foi a seguinte: nós vamos fazer o nosso trabalho. O Marcílio Dias tem a sua torcida, o Marcílio Dias tem a sua história, nós vamos construir a nossa. O presidente do Atlético Itajaí, me fugiu o nome agora, o William Santos, ele comentou assim: eu tenho 98 anos para virar o jogo diante do Marcílio. O Marcílio é o sucesso de Itajaí, é o time forte de Itajaí. E eles vão fazer o trabalho deles. E eles falaram que é possível. Então, se é possível, nos resta acompanhar o trabalho, principalmente nessa Série B e nessa Série C, que é onde vai ser exposto o trabalho deles para um real sucesso para a continuidade do trabalho. Porque na Série B é inviável, Série C muito menos. O Itajaí tem que brigar pelo acesso para a Série B e o Barroso, assim como o Marcílio, tem que voltar para a Série A. Né? Ô Diego, e na sua ótica, você também conversou com os presidentes, você tem contato com o presidente do Marcílio Dias, a diretoria do Marcílio Dias, você conversando com eles, eles dão a entender de que eles têm norte, sul, leste, oeste para buscar os recursos para tocar o seu projeto? Boa noite, Eládio, boa noite, seu Benício, boa noite, Cacá, boa noite para os telespectadores. Eu acredito que tem espaço, sim, até porque os 3 times têm uma pegada um pouco diferente. O Marcílio Dias, aqui em Itajaí, é o time da massa, o time de maior torcida, maior tradição, que está há mais tempo seguido aí no futebol profissional. O Barroso é um time que teve sua história e o NEC, com essa parceria, agora tenta resgatar ela, tenta trazer torcida. E já o Atlético Itajaí é um time totalmente focado na formação de atletas. O William mesmo fala que ele não entra esse ano já para brigar pelo acesso para a Série B. Ele entra para disputar o campeonato, se profissionalizar, mas focado nas categorias de base. Ele já tem aí montado o time das categorias sub-13 até o sub-20. Ele pretende até disputar campeonato amador, então é uma pegada um pouco diferente. Então, nesse quesito, eu acredito que tem espaço. Agora, se Itajaí tivesse um time só, na situação financeira que a gente vive atualmente, não só na nossa cidade, no nosso país, teria muito mais chance para você focar os investimentos, né? Porque, querendo ou não, você vai dividir os patrocinadores aí para as equipes, vai dividir os apoiadores. Se a gente tivesse todo mundo apoiando um clube só, teríamos chance de, talvez, quem sabe, ter uma Chapecoense aqui em Itajaí, um time desse nível. Agora, o que eu sempre comento, quando esses outros 2 clubes surgiram, o cenário era diferente do que estava. A gente tinha um Marcílio Dias na mão de uma diretoria onde ninguém via futuro, e aí o Fábio Bartelt viu a oportunidade de ter um segundo time, que era quando ele criou o Atlético Itajaí. E o Adriano já pensou, não sabia do Itajaí, sabia da situação ruim que o Marcílio Dias vivia e pensou a oportunidade de trazer o NEC para Itajaí, para ser o time forte. Só que ao mesmo tempo que surgiram mais 2, veio uma diretoria que está mostrando um bom trabalho no Marcílio Dias e está renascendo aí o Marinheiro, tanto fora de campo, organizando ele e tentando trazer esse ano aí o acesso. Talvez se o Marcílio Dias estivesse com uma diretoria competente, tivesse com um bom trabalho já há vários anos, não teria aberto espaço para vir outros times para a cidade. Nesse momento de brecha foi que se criou os 2 adversários aí, o Barroso voltando ativa e o Atlético Itajaí surgindo aí com a ideia do Fábio. O Eládio e Diego, eu acho que são 3 propostas muito boas, dos 3 clubes, né? Mas infelizmente o futebol ele tem que ter resultado em campo. Tanto é que por mais que atrase salário, que não seja um planejamento ruim, mas se o time é campeão, esquece tudo. Né? E o que aconteceu com o Barroso foi campeão da Série B com salário atrasado. Uma situação complicada. Né? Então o futebol ele acaba sendo diferente. Claro que o planejamento, que um projeto, seriedade, ajuda demais. Só que tem que ter o resultado em campo. Para o Atlético Itajaí, que é o caçulinha, seria muito bom subir campeão da Série C, ter o acesso para a Série B. Né? E pontuando também, vocês acompanharam no futebol catarinense, Chapecoense, Joinville, Criciúma, times que têm sucesso a nível estadual, talvez até nacional, são clubes que acabaram surgindo da união de outros clubes, né? Tanto Criciúma quanto Joinville quanto Chapecoense juntou os 2, 3 times da cidade, formaram um e vieram fortes. Infelizmente, Itajaí a realidade é outra. São 3 times que vêm com propostas fortes, mas tem que ter resultado dentro de campo. Só para eu até colocaria que, em alguns casos, é importante ter rivalidade, porque ele chama também
o interesse do torcedor. O torcedor do Marcílio estava mordido com o acesso do Barroso, né? Eu quero aproveitar, inclusive, o seu Vinícius, que dizer de entrada aqui agora. Eu vou pegar um gancho do Diego e um gancho também do Kaká. O Kaká falou no Adriano. O Diego falou na estrutura que o William está querendo colocar, uma base, não tem pretensão de subir já, tem pretensão de fazer uma plataforma de governo. Benício, qual dos setores está mais acertado? O William, o Adriano já mostrou que veio e não deu certo o seu projeto, porque ele acabou tendo que vender porque estava tomando prejuízo. Eu, se tivesse dinheiro e gostasse tanto de futebol para chegar a me sujeitar a ser um diretor de clube, ou ser um cabeça de um clube desse, hoje, com a minha experiência, se é verdade, se é isso que ele vai fazer, eu ficaria com o trabalho do Itajaí. Porque eu acho que para o futuro, a base é tudo. E ela é cara. É porque, na verdade... Mas a base é tudo. Na verdade, Benício, o seguinte, o futebol é caro. Tá? O futebol é caro. Sim. Você tem que pensar, o torcedor quer título. O que o Kaká acabou de dizer aqui. Um título esquece tudo. Então, o torcedor quer título. Mas qual é a vantagem de Barroso e Atlético Itajaí? Não, para você ter... Não tem a torcida que o Não Marcílio tem a torcida tem. cobrando. E para você ter título... Ali é bom de trabalhar. E outro detalhe, fica mais fácil. Barroso e Atlético Itajaí não têm dívidas. São clubes que não têm dívidas, o Marcílio tem. Começaram do Mas zero, também né? tem uma coisa. Também tem um outro detalhe que vocês não podem esquecer. Eu queria ter a dívida do Marcílio e ter o patrimônio que ele tem. Patrimônio e a renda, né? Tem os aluguéis ali da sala comercial e sócios do clube. Esses dois não tem nada. Exatamente. Então, eu queria... Você tem que alugar, inclusive, alugar para jogar. Sim, eu queria estar no lugar do Marcílio, eu, pessoa física, pessoa jurídica, eu queria ser um devedor como o Marcílio é, mas queria ter o patrimônio que o Marcílio tem. Trazendo até... Ele deve 8 milhões, mas vale 100, 150. Trazendo o que o seu Benício está falando, o Marcílio Dias, nessa Série B, ele conseguiu terminar o ano de 2017 no zero. O que entrou de dinheiro, ele conseguiu fazer o campeonato, pagou as parcelas da dívida, então não aumentou sua dívida, nem diminuiu, né? Ficou no zero. Agora, o Barroso, quando passou pela Série B, já passou com salário atrasado, porque você tem menos também entrada de dinheiro, menos visibilidade, menos auxílio de patrocínio da comunidade no geral, né? Mas também, o Diego, a gente tem que analisar que, pelo que a gente viu à distância, o investimento do Barroso há 2 anos atrás foi maior do que o investimento do Marcílio. O Marcílio segurou no freio, né? Mas o Marcílio tem de onde buscar. Vira, mexe, remexe, ele tem de onde buscar. Agora, um Itajaí, por exemplo, ele tem que fazer o que vocês acabaram de dizer, um trabalho subindo, né? Com uma base, porque... Vocês sabem que jogador hoje é caro. Ô Benício, nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos em seguidinha para fechar esse tema que é 3 times na cidade de Itajaí. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e nesse segundo bloco vamos fechar esse assunto dos 3 times aqui em Itajaí. Começando aqui pelo seu Benício. Seu Benício, na sua ótica, Marcílio, Atlético Itajaí e Barroso teriam que fazer uma base, teriam que fazer uma plataforma para o futuro ou tem que fazer time para ser campeão? Não, eles têm que fazer eu não diria tanto o Marcílio, porque o Marcílio é uma situação diferente. O Marcílio tem uma torcida que vai cobrar. Ela vai cobrar, ela quer resultado, ela não interessa se vai ficar devendo. Mas a torcida não está também solidária que o Marcílio Dias tem que resolver os problemas para poder sobreviver futuramente? A torcida, ela quer vitória, ela quer resultados. Já o Itajaí, principalmente, ele tá bem. Porque ele não tem que dar satisfação para a torcida, porque ele vai começar agora a fazer torcida. E a Série C também, né? Série C. O Barroso,
o Barroso, o torcedor do Barroso, já de 70 para cá, não tem. Então, já são pessoas de minha idade, né? E novo não tem. Então, eu acho também, Eládio, que dentro da cidade deve haver rivalidade. Eu pergunto, teve vários casos de união, tá, deu certo. Mas eu pergunto para vocês, Florianópolis tinha vários, acabou ficando Figueirense e Avaí. Tivemos o Paulo Ramos, que foi campeão, o Martinelli, tantos times. Eu pergunto para vocês, será que Figueirense e Avaí estariam nesse auge que estão hoje? Porque são os principais, são os dois dos principais times do estado. Será que eles estariam assim, se tivesse um só? Eu acho muito difícil agora, porque tanto o Avaí quanto o Figueirense estão conseguindo fazer a sua história. Estão conseguindo lá registrar marcas e marcas dentro do campeonato. E tem a divisão de torcida na cidade. A cidade é dividida em 2 pedaços, não sei quem é que tem a maior parte de torcida. Isso. Então é difícil você Ela fazer já é dividida mesmo, Continente e ilha. Eládio, agora, desculpa, Diego, eu vejo o campeonato catarinense forte por conta dos clássicos. Eu não considero apenas clássico o time da mesma cidade, até pelo nosso estadual. Cara, a gente tem Chapecoense, Joinville e Criciúma, que encaram os seus jogos, Chapecoense contra Joinville, Criciúma contra Jack, como um clássico. E isso salva o campeonato catarinense. O que seria o Carioca sem Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, com toda a rivalidade que tem, o Gauchão sem a dupla Grenal, Paulista com os 4 grandes. Então eu acho que o clássico é muito importante sim, porque fomenta a competição. E também na cidade, se conseguisse fazer um clássico, vamos dizer, Marcílio e Barroso. Na época que era, da torcida acompanhar o time, né? Sim. Eu acho que seria importante a gente resgatar essa história, para fortalecer os dois, né? Sim. Porque o que seria legal? Ter Marcílio e Barroso na Série A de 2019. Olha o marketing que dá para fazer com um clássico centenário numa primeira divisão de Catarinense. E aí, a gente tem um exemplo agora disso, dos 2 times de Tubarão. A gente tem o Hercílio Luz, que é um time histórico, aí o Tubarão, que é um time novo, time empresa, montado há poucos anos, tinha sido montado por um grupo, depois foi comprado por outro também, e está os 2 lá na Série A. E a vinda do Tubarão, com certeza, incentivou muito o Hercílio Luz a subir ano passado, porque a torcida cobrava muito, né? Diego e Cacá, ali vocês são mais recentes, eu e esse moço aqui, nós já somos veteranos. Muito obrigado pelo moço. Né? Lá em Tubarão era Hercílio Luz e Ferroviário. Se acabaram os 2 financeiramente, se arrebentaram. Em Criciúma tinha 4. Tinha o Operário, tinha o Comerciário, tinha o Criciúma, tinha o Próspera. Criciúma não, o Metropol. Né? Então, acabaram e eles eram, o poderio econômico de Criciúma era bem superior a Itajaí. O Metropol era o principal time da época. Fantástico o Metropol, né? O Metropol foi o azar do Marcílio. Porque se não existisse o Metropol, o Marcílio era tetracampeão do estado. O grande calo do Marcílio foi o Metropol. E o ano que o Metropol esnobou e disse, eu vou para a Europa, jogar na Europa e não quero fazer o campeonato catarinense, o Marcílio ganhou. Foi em 63. O Marcílio ganhou a taça Luiz Américo. Marcílio foi vice em 61, 62, 64, né? Foi vice 61, 60, foi vice 60, 61, 62. Depois voltou a ser vice em 67. O Marcílio foi 7 vezes vice. Foi lá em 34 e depois foi cá também em 87 com o Criciúma. Agora, quanto mais clássico, melhor fica o campeonato. Sim, né? Então... sim. E outra coisa, quem é que aguenta os pequenos? São, por exemplo, eu tenho essa ideia, ele às vezes contesta de mim, mas quando vem jogar um Figueirense com um pequeno desse, na casa do pequeno, o interesse pelo jogo é outro. E eu continuo contestando porque eu acho o seguinte, o torcedor do Marcílio vai para assistir o Marcílio, o torcedor do Barroso vai assistir o Barroso. Vem aí meia dúzia de gato pingado de Florianópolis ou de Chapecó, eles não vêm. Não tem torcida, é diferente de outros clubes, de outros estados. Outros estados
A torcida é espalhada no Brasil inteiro. Mas ano aqui, passado, a nossa aqui não. A o nossa Camilo aqui... Mussi lotou com a Chapecoense, né? Ano passado o Camilo não, Mussi... não, era uma situação mas lotou por diferente, quê? né? Lotou por quê? Como é que estava o Barroso? Tava mal. Não. Tava mal, tava não, senhor. caindo. Não, senhor, Não, Barroso... a partir daquele jogo é que começou a Ele começou a reagir. Entende? Né, que ele ele estava perdeu. mal, depois ele deu uma melhorada. Ele tava ganhando o jogo 2-0, Né? se eu não me ali engano. ele estava praticamente se salvando com a vitória. É. Né? A Chapecoense acabou virando o jogo e aí... A Chapecoense eu acho que era um caso Decaiu. diferente pela situação da tragédia, mas isso que o Eladio falou é um exemplo aqui no estado. Não, ali não Acho tinha que- acontecido ainda. Já tinha? Não, já tinha. Era o ano depois da tragédia. Logo depois. Pós-tragédia. No início do ano, pós-tragédia. A tragédia Não, foi em não, novembro. não. O jogo Mas do... enganado, foi no campeonato. De 2017. 2017, A tragédia isso foi em mesmo. 16. Até que o Barroso jogou com uma camiseta preta, em homenagem à Chapecoense, por causa das vítimas, tudo isso. Agora, o que o Eladio... foi o campeonato. Que Detalhe ele desse- foi lá isso. em... Ele teve Chapecó, empatou de 1 Empatou a em 1. 1 a 1. Isso, perdeu exatamente. aqui por Isso que 4-2, o Eladio, o que o Eladio 3 fala, a- eu acho que 3 a até 2, se né? você, 3 se você olhar no Campeonato Brasileiro, todos os times, tirando a Chapecoense, são de capitais dos seus estados. E Santa Catarina conseguiu colocar já Criciúma, time de interior, Joinville, Chapecoense na Série A do Brasileiro. Por quê? Porque aqui é muito regionalizado. Você não acha torcedor do Avaí Figueirense muito aqui em Itajaí, não acha lá em Chapecó. O pessoal da região torce para o time e abraça o time daquela região, como aconteceu no Oeste todo, que hoje é Chapecoense. E acho que por isso que vocês falaram, não tem torcida tanto do adversário, quem vai ver o jogo é o torcedor daquele time, né? Por isso que eu digo, não adianta, se o meu time está bem, eu posso jogar com o Batatinha Futebol Clube, que eu vou para o campo, que eu quero alegria, eu quero sair de lá festejando o título, quero festejar a vitória. E será que- Agora, eu não posso ir para o campo sabendo que o meu time vai tomar uma goleada. E será que por essa regionalização que a gente tem, essa força do nosso interior, essa volta de vários clássicos nas cidades, já não seria a hora de aumentar o número de clubes na primeira divisão do estado? Porque, por exemplo, hoje nós temos 2 clubes em Tubarão, aparentemente muito fortes, Tubarão e Ercílio Luz. 2 times aqui em Itajaí, Marcílio Barroso, 2 times em Blumenau, Beck e Metropolitano. E apenas 10 times na primeira divisão. Eu acho que para valorizar a força do nosso O interior, problema é calendário. Eu quero ser bem sincero. mas é o seguinte, daria para fazer 2 turnos, por Cacá, exemplo. há muita especulação no futebol brasileiro por parte de empresários e pretensos empresários. Então, eles acham que vão para o interior do país, montam um time, que vão fazer jogador, que vão vender jogador, Como que em vão, São Paulo. vão fazer dinheiro, vão ficar milionário, vão ficar rico e chega aí e vê a realidade que é totalmente diferente. Sim, é bem diferente. Então, bem diferente. Então, tem que acabar com esse tipo de aventureiro. Você quer fazer um time, você faz um time na sua cidade, invista na sua cidade, invista naquele time que já tem uma história, que já tem alguma coisa que você Pois é, mas são pode fazer. esses tradicionais que estão voltando. O próprio Barroso, Beck, havia a possibilidade Carlos do Metropol, Renault na Série C. Carlos Renault de Brusque voltando. A gente tem esses Mas, na clubes- verdade, Mas aí não, Cacá, o Barroso não está voltando. Não, mas... Não, o Barroso não está voltando. Mas é o Barroso que entra em campo. Não, mas o Barroso É a não está história que tá voltando. sendo escrita. Pois é, mas o Barroso não está voltando. Então, o título vai pôr... Qual é a prateleira que vai o título? Vai, Qual é a prateleira que vai o troféu de campeão? Vai para dentro de Camilo Mussi. É no Camilo Não, Mussi que senhor. eles jogam, Não. é com a camisa vai, do Barroso vai que eles pra jogam. sede, vai para a sede do time do NEC Litoral. Mas Não, eles vão o botar no Eladio, Camilo Mussi. aí eu tenho que Eles trazer, vão botar no Camilo Mussi. depois que o Hudson Moura assumiu o lugar do Adriano, tinham muitas faíscas ali entre a administração Barroso Futebol e Barroso Clube Social. E a primeira coisa que o Hudson fez quando chegou, ele viu que essa situação era ruim e ele aproximou isso. E hoje dá para se dizer que em muitas coisas os dois trabalham juntos. Claro que quem administra o futebol, quem põe dinheiro, se tomar prejuízo, quem toma prejuízo é o Hudson, mas a situação com o clube mudou bastante. Eles estão trabalhando juntos, a gente viu isso, eu e o Cacá acompanhamos lá a apresentação do projeto do Barroso para esse ano. O Nilo Ossi estava dentro lá do Camilo Mussi junto com o Hudson Moura. O Hudson cumpriu a promessa dele de fazer as reformas lá na sede social do Barroso. Então, eu entendo, ainda não é o mesmo time, é outro CNPJ, com o nome fantasia de Almirante Barroso. Se um dia acontecer do Barroso ir para outra cidade, vai levar o troféu que ele conquistou, como o Eladio está falando, vai para a galeria dele, não para o Camilo Mussi, talvez. Mas, hoje em dia, o Barroso não teria condições de voltar com o time profissional e essa é uma alternativa que se tem. A colocação do Kaká ali, com referência a muitos clubes, né, que hoje já está
Eu acho que teria que usar o modelo que era usado lá na década de 60, 70, que os clubes, no primeiro momento, eles passavam por um trabalho regional. Vamos dizer, a Liga de Tubarão, Criciúma, os times disputavam entre si, né? E dali saía 1, 2 classificados. A Itajaí aconteceu muito tempo com o Marcílio, você vê nos campeonatos catarinenses a falta do Barroso em alguns. Por que isso? Temos também um exemplo, o Tiradentes da Barra do Rio disputando um campeonato. Por quê? Campeonato estadual. Se você não sabe, disputou um campeonato estadual. Mas será que aí não fica mais deficitário, porque vai jogar com times menores ainda? Não, mas aí é uma coisa regional. Eles vão se arrebentar entre si e o povo ali daquela região, já que os times já que é localizado, eles querem que o seu time chegue na primeira divisão. Só que o Marcílio teria um baita prejuízo se não classificasse para o Catarinense. Essa situação toda aqui que eu levantei aqui com relação dos 3 clubes, na cidade a gente sabe que é difícil e a coisa é complicada. Não é fácil, não. É lógico que nós vamos ainda conversar muito a respeito disso. Nós vamos ao intervalo e depois do intervalo nós vamos falar, aí sim, do campeonato da 2ª divisão, onde estão todos esses times que vêm aí. Vem Beck, vem Metropolitano, vem essa montoeira aí. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha já falando da 2ª divisão. Estamos de volta e nesse terceiro bloco nós vamos discutir a 2ª divisão, que já está tudo aí alinhavado. O Barroso já apresentou seu treinador, vai apresentar oficialmente, o Marcílio Dias ainda não. E vamos falar sobre a 2ª divisão. Antes de falar sobre a 2ª divisão, eu estava conversando com o Diego nos bastidores, o Marcílio Dias está fazendo algumas parcerias. Uma delas foi com o handebol, que teve uma menina que foi seleção brasileira, foi convocada para a seleção brasileira, e o Marcílio Dias está fazendo mais uma parceria, Diego? Exatamente, Eládio. Nesse sábado, ali no Gigantão das Avenidas, teve o primeiro treino do futebol feminino do Marcílio Dias, uma parceria fechada aí com o treinador Carlos Camarão e com a Fundação Municipal de Esporte e Lazer. Marcílio Dias vai ter o time feminino adulto e o time feminino da categoria sub-17. Também nesse sábado, isso foi à tarde, na manhã, teve o primeiro treino da categoria sub-13. Ano passado, o Marcílio Dias tinha só sub-15 e 17, esse ano vai ter sub-13 treinado pelo Jurandir. Masculino. E à tarde, o feminino adulto e sub-17. Marcílio Dias fechando mais uma parceria com a Fundação Municipal de Esportes, como você já citou, teve a do handebol com certo sucesso. Chegaram a ganhar títulos, convocações para a seleção brasileira. Ganharam o primeiro título internacional da história do Marcílio. Primeiro título internacional da história do Marinheiro foi no handebol. E agora, tomara que o futebol feminino consiga um sucesso, se não igual, mas próximo a esse, né? Agora nós vamos falar sobre a 2ª divisão. Só rapidinho, o futebol catarinense, se eu não me engano, tem 5 clubes do futebol feminino. O Campeonato Catarinense da 1ª divisão feminino, se eu não me engano, são 5 times e o mais forte é o Kinderman. É o Kinderman. Já tem vários títulos nacionais, Copa do Participa, Brasil, inclusive, da 1ª divisão isso. nacional, a Kinderman. Então, na 2ª divisão, nós temos, olha só, aqui Itajaí tem Marcílio e Barroso. Camboriú e Barra, ali, vizinho. Depois tem Beck e Metropolitano. Mesma cidade, vai ter clássico aqui, clássico em Camboriú, clássico em Blumenau. Depois tem o Guarani, Fluminense, o Juventus e o Operário de Mafra. Esses clássicos aqui vai salvar a vida desses clubes? Para vocês aí, está na mesa. Olha, eu acho que é sempre um atrativo legal. Por exemplo, a gente sabe que o jogo entre Marcílio e Barroso vai movimentar a cidade, vai encher tanto Camilo Mussi quanto o Gigantão das Avenidas. Isso financeiramente para os clubes vai ser muito bom. Também tem a questão da cobrança, se o time estiver bem, o outro está mal, o torcedor vai cobrar. A gente tem a situação ali de Blumenau, por exemplo, do Metropolitano, talvez passando pela sua pior fase aí dos últimos anos, sendo rebaixado para a Série B, e o Beck voltando com muita força, muito apoio na cidade. E para o Marcílio Dias, acho que para todos esses clubes aqui do Vale do Itajaí,
ficou muito bom que são jogos próximos. Sai mais barato para você fazer viagem, às vezes dá para ir no dia do jogo, não precisa gastar com hotel. Então isso financeiramente também ajuda muito. Por exemplo, não vai ter a viagem que teve ano passado de ter que ir lá para Concórdia, ter que ir lá para Tubarão. Você trocou essas viagens, por exemplo, de ir para Blumenau 2 vezes, para pegar o Beck, para pegar a equipe do Metropolitano. O que lascou foi Mafra ou Itaiópolis, né? Que é o Operário. Lá é um pouquinho longe. Mas que eu acho que é o sério candidato ao rebaixamento, o Operário. O resto deve brigar pelo acesso. Eu acho que é muito prematuro, Cacá, dizer quem Mas é que vai a cair. estrutura do Operário, a história, o Operário no ano passado, foi no ano passado. Ou ano retrasado. Ano retrasado. Eu acho que foi ano retrasado, ele veio para cá jogar aqui no Barroso. Se eu não me engano, o Zélio. Ano passado? Não, foi ano retrasado. Foi em 2016, isso. Foi o ano retrasado. Aí eu estava falando com o Zélio, aí o Zélio disse, não, eu conversei com O Edmar? Com o presidente do Edmar? time, que é treinador e não sei o quê. Ele disse que ele não tem nem reserva. Ele veio para cá assim, que vai cair, que não sei o quê. Incomodou. Empatou aquele jogo em 1-1 no Camilo Incomodou todo mundo. E aquele ano chegou a quase brigar pelo acesso, mas chegou na reta final, não tinha dinheiro, teve que mandar os jogadores embora, rescindir os contratos e desistiu do campeonato. Não tinha mais chance de cair também. Aí foi em 16. Isso, em 16, exatamente. Em 17, agora 2017 ele começou até mais ou menos, depois mas já foi uma situação ruim, teve que vez. jogar em Itaiópolis, Jogou não lá conseguiu em jogar Itaiópolis. em Mafra, exatamente. Ainda tá Porque em 17 foi o famoso sub-20, né? Sub-23. 23. Isso, ano passado. Que deve Ele, cair por terra em esse 16, ano, ele estava com aquele monte de velhos, lembra? Tava com Chipote, Tardelli, Chipote, vários jogadores, Leandro, Marcílio Dias, montou Leandro Branco. montou um time exatamente. interessante, Tinha um montou um time time rodado na uns Série 4 B. ou 5 que tinham passado pelo Marcílio lá no Isso, passado. Esse time mesmo, exatamente. Esse é o de 16. Esse é o de 16. Que ganhou o Marcílio Lá em e Mafra. ganhou aqui de 1-0. Isso, e com o Barroso empatou aqui e perdeu lá. Com aquele momento pífio do Marcílio Dias na Série B, que ficou 4 jogos na lanterna da Série B. Foi né? naquele foi período. naquele ano. E o primeiro jogo foi lá no Pedra Amarela. Né? Foi, o Marcílio, acho que, se eu não me engano, perdeu por 1-0 ou 2-1, foi alguma coisa assim. E agora para Mas, vocês dois aqui... Olhando para cima da tabela, era isso que você ia perguntar? Desculpa, já te Não. interromper. Só perguntar para vocês dois aqui. Vocês têm conversado com os dirigentes, tanto de Barroso quanto de Marcílio Dias. Quem está mais com sede ao pote? Quem está com mais vontade de investir, de contratar, de subir? Quem? Olha, o Marcílio Dias, por toda a obrigação que tem, até por ano passado já seu segundo ano de Série B. E o ano que vem é o centenário? O ano que vem é o centenário para os dois, né? Os dois e pro Pros Beck. dois, Para os dois, exatamente. Na verdade, Agora, eram os dois, o Marcílio Dias tem a vantagem de um pouco de continuidade do trabalho. A informação que a gente tem deve seguir com o René Marques como treinador. Já acertou também seu diretor de futebol. Ainda não foi divulgado por questão contratual, mas já tem acertado o diretor de futebol, já está assistindo partidas, fazendo acompanhamento. Seria o Gelson? Não. Não. Não o Gelson. E o Porque Almirante era um nome forte que era estava um nome que chegou bailando. a ser cogitado, mas não fecharam com o O Gelson. E Gelson o Barroso segue como parceiro, ele é consultado, ele Isso. participa de vestiário, ele está junto com o Marcílio, acho que não empregado, mas ele está E o jogando. Almirante Barroso da aí maneira que trouxe o Agnaldo Liz, que foi campeão do primeiro turno com o Ercílio Luiz ano passado. Depois, no segundo turno, o time não fez um bom campeonato, ele acabou sendo mandado embora, mas o time que ele montou lá no começo do campeonato conseguiu o acesso para a Série A, né? E eu já não vejo o trabalho, já está mais tempo parado o futebol, eu vejo o Marcílio Dias um pouco à frente e também com mais obrigação. O Barroso quer subir, para a gente até se os dois subirem seria ótimo, né? Mas o Marcílio tem aquela obrigação total de subir ali, até para carimbar esse bom trabalho que a diretoria faz fora de campo, né? Vontade de subir, eu vejo os dois. Os dois estão naquela ânsia de conseguir o acesso. Agora a gente tem que lembrar também o regulamento do campeonato, que é o mesmo do ano passado. O campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno encabeçam semifinal. Terceiro e quarto no índice técnico, né, com mais pontos aí em pontos corridos, fazem a semifinal. São 2 jogos, decide na casa do semifinalista 1 e 2. Então, é um regulamento complicado, né? Para você meio que encaminhar uma classificação para uma final, que você tem que ser finalista para conseguir o acesso, teria que ganhar um dos 2 turnos, né? E pontuar, tem que pontuar. Lembrando que se o mesmo time ganhar os 2 turnos, já é declarado campeão. Então, desde a primeira rodada tem que emplacar. Agora, os dois vêm forte para conseguir o acesso. Mas eu acho, Cacá, que é muito melhor
esse sistema do que o sistema anterior, que era campeão e vice. É um sistema traiçoeiro, né? Porque se Mas você ele bobear dá mais chance pro para time quem tiver grande. mais qualificado, né? Porque, por exemplo, o Que Ercílio aí, se ele Luz... não é campeão, mas ele tem uma chance de entrar Só nos que 4. o que aconteceu com o Ercílio Luz? O Ercílio Luz acabou tendo sorte. Porque Ganhou o primeiro turno. Ganhou o primeiro turno, mas vacilou no segundo. Muito. A sorte é que pegou um Camboriú que estava pior que Tava o pior Ercílio Luz. ainda, E aí, como E o aí os Ercílio dois decidiu em melhores- casa... E aí os dois matou. melhores times do campeonato, que eram Marcílio Dias e Concórdia, acabaram se enfrentando Porque numa também nós semifinal, temos que entender que nem sempre o campeão dos 2 turnos vai se classificar. Exatamente, Vai subir. por causa da semifinal. Agora, o regulamento é cruel, porque foi cruel com o Marcílio esse ano. Perdão, no ano passado. Porque o Marcílio, apesar de ter sido a segunda melhor equipe, não subiu. Mas Por onde conta do é regulamento. que o Marcílio errou? Primeiro Perdeu o Errou primeiro no turno. primeiro jogo contra o... O Marcílio não Fluminense. classificou-se com o Fluminense. O Marcílio perdeu a classificação para o O Fluminense. Fluminense as 2 vezes. Porque o E Marcílio não jogando- venceu o Flu, perdeu em casa e empatou fora. Empatou O fora. Aí último foi jogo do desclassificado. turno Aí era perdeu. contra o Ercílio Luz lá em Tubarão, e uma vitória do Marcílio Dias daria o título Pois do primeiro é, turno para mas ele já tinha perdeu. perdido Já tinha pro perdido pontos pro Fluminense aqui, Fluminense, porque senão ele ia exatamente. para lá de sangue doce. A derrota Isso, por precisando do empate. A derrota para o Fluminense tirou a vaga Acabou do com Marcílio tudo. Dias. Então quer dizer que vocês estão entusiasmados que vamos ter uma segunda divisão competitiva, uma segunda divisão pegada, uma segunda divisão em que todo mundo vai investir para ser campeão? Qualidade de futebol a gente não pode esperar, porque na primeira divisão já está ruim. Já não tem? Né? Na primeira divisão já está ruim e nos últimos antecedentes também foram ruins. Agora, que vai ser competitivo, isso vai. Porque não vai ter mais sub-23, então Não, pode contratar à vontade. Mas E aí vai vir de novo todos aqueles caras que passaram aqui por aqui toda a vida. a tendência é o Barroso vir com um time pronto, do interior de São Paulo, né? E o Já é um bom negócio. Vocês Já é um estão bom lá, negócio. vocês estão o dia a dia dos clubes, o Leandro Branco acertou com o Marcílio? Não temos informação do tipo. Mas saiu a notícia durante a semana que ele estava acertando. Oficialmente, o Marcílio Dias disse que vai apresentar o treinador, que deve ser o René. Primeiro ele quer apresentar, na verdade, O o diretor seu de diretor de futebol. futebol, por questões contratuais não pode ainda apresentar. Depois vai apresentar o seu treinador, E para quando depois começar a O apresentar diretor os de jogadores. futebol, Quando vai ser o treinador apresentado? seria o René? O René Marques, a informação que A a gente tem é tendência é essa. ser o René Marques. Já está trabalhando lá nos bastidores, já... Quer dizer, o René Marques já vai- está fazendo os primeiros contatos, então. Com certeza. Juntamente Isso. com esse diretor de futebol que foi Isso é contratado. extraoficial, né? Eles não oficializam nada, até porque talvez ele não tenha assinado o contrato, alguma coisa do tipo, mas a informação que a gente tem é que o René já foi até visto lá no Gigantão, já está trabalhando junto à diretoria com esse planejamento, inclusive com o diretor de futebol novo, que deve ser anunciado em breve. O Marcílio está palavrado com o René. Essa é a informação. Nós vamos... Aquele que trabalhou o ano passado ali continua? Tonho Gil? Tony Gil? Tonho Gil vai foi pra continuar, mas em outro cargo. Foi pra Ele base. estava gerenciando a base, tem uma informação de que ele pode até voltar ali a trabalhar no profissional, mas não com o cargo que ele fazia. Talvez como consultor, algum outro tipo de serviço ali, para auxiliar com a experiência dele, mas não ser nem treinador, nem diretor de futebol. Um não pode atrapalhar o outro. O quê? De se Não, tiver o Tonho Gil e outra pessoa... medalhão junto. Isso, eu tenho essa visão também, seu Benício. Aí cabe do presidente da diretoria ter pulso firme para colocar qual é o cargo e aonde cada um vai mandar. Porque ano passado teve um pouco esse problema. O Tonho Gil era gerente de futebol e ele Mas estava na mandava beira do lá no banco, campo, que tirou o junto com o Hudson René da Marques. jogada. E depois junto com o René. Como é que o auxiliar do treinador é o superior dele? E aí fica Depois virou treinador. Só que Isso. o René, ele domina vestiário. Eu acho que o René sabe driblar essa situação. Se o René for o técnico do Marcílio, acho que ele dribla, ele domina o vestiário, ele ganha jogador. É o técnico ideal para o Marcílio Dias e tomara que ele tenha o sucesso do campeonato de 2016 2015 frente ao Barroso. 2016. Né? Foi 2016 que foi Isso. campeão. Que é emplacar uma sequência de vitórias, ganhar o vestiário e mesmo com a crise de não ter pagamento de salários, o René ainda conseguiu 2015 fazer o ele time. acho subiu que com não o é Litoral. muito di- Não, então 2016, Acho que quando não foi é isso. muito difícil disputar uma segunda divisão e subir, não. Mas nós Porque vamos são discutir tudo muito... arrebentado. Mas nós vamos discutir muito isso, muito ainda a respeito da formação desses times e tudo. Mas nós vamos ao nosso intervalo agora, depois, no último bloco, nós vamos falar da última rodada do turno, isso teoricamente, tá? Porque não tem turno e retorno.
Tá? Só tem a rodada porque ali são rodadas ali é sequência. É direto. Já tem a 10ª rodada, não é a primeira do retorno, mas é a 10ª rodada. E vamos falar sobre essa última rodada do turno, que seria a 9ª rodada, e também a tabela de jogos. E para os flamenguistas, por exemplo, o James, que foi campeão da Taça Guanabara. Primeiro turno, Voltamos já. primeiro turno. Estamos de volta nesse nosso último bloco e rapidinho nós vamos falar sobre essa 10ª rodada do campeonato, a nona rodada do campeonato catarinense, que teoricamente estaria encerrando o primeiro turno. Cacá, foi um primeiro turno bom ou dentro daquela expectativa? Foi muito bom para o Figueirense e para a Chapecoense, né? Agora para Avaí, para Joinville, Criciúma, hein? Quem diria que o Criciúma ia ser vice-lanterna no final do primeiro turno? Situação complicada, mas o Figueirense é uma grata surpresa, porque o Figueirense veio desmontado, fez uma péssima Série B de Brasileiro, trouxe o Milton Cruz, apostou no Milton Cruz, apostou também numa terceirização do futebol, e o Figueirense mostra resultado fruto do técnico. O Milton Cruz vem fazendo um grande trabalho, vem fazendo rodagem no elenco, o Figueirense mostra que tem um elenco forte para a temporada, vem forte para subir de volta para a primeira divisão do Brasileiro. E olha, o Figueirense entrou no Campeonato Catarinense, o Figueirense sempre entra como favorito a título, mas vai se credenciando, inclusive, a levar a final para o Orlando Scarpelli. O Figueirense credencia-se a ser primeiro colocado do Campeonato Catarinense em pontos corridos, levar a final de jogo único lá para o Scarpelli. E a Chapecoense fazendo a obrigação, porque a Chape entrou no Catarinense para buscar o tri, né? O inédito tricampeonato seguido. Então eu acho que as duas melhores equipes despontaram, a decepção é o Criciúma e a Avaí e Joinville, na minha opinião, vão ficar no meio da tabela, acho que não chegam mais. Olha, para mim, Eladio, a grande decepção do campeonato realmente é o futebol jogado dentro de campo. Mesmo as grandes partidas, por exemplo, Chapecoense e Figueirense, tecnicamente horrível de se assistir. A gente vê poucos craques, um bom jogador despontando, se vê pouco isso. Nomes já rodados, por exemplo, os artilheiros são o Rafael Grampola e o Lima, que estava jogando futebol amador, foi lá para o Hercílio Luz, é um dos artilheiros do campeonato. Agora, como o Kaká falou, o Figueirense disparando ali na frente, a Chapecoense, que tinha como prioridade para esse primeiro semestre a Libertadores, mas já foi eliminada precocemente e agora foca totalmente aí no Catarinense. Eu acredito que realmente os dois times façam a final desse ano. Agora, é uma vergonha, os três melhores clubes de Santa Catarina, que é o caso de Figueirense, Chapecoense e Avaí, fazerem jogos horríveis, né? Hoje, a vitória da Chapecoense por 1-0 diante do Avaí é um futebol muito abaixo. O 0-0 entre Chapecoense e Figueirense também nesse primeiro turno muito abaixo. Então, o futebolzinho de Santa Catarina, assim como de todo o Brasil, tá muito fraco. Né? Benício. Olha, o Figueirense chegou a 77% de aproveitamento, Chapecoense 68%, 68%, Avaí 48% e Joinville 44%. Onde é que o Avaí errou? O Avaí errou quando perdeu para o Concórdia em casa e quando perdeu para o Internacional, que também não decolou ainda no campeonato. Foi na primeira rodada, né? Primeira rodada. Eu concordo com vocês que a grande decepção é o Criciúma, mas não fica ali, tá? E vejam vocês, eu também sou da opinião que já bem lá no começo a gente via, porque eu tenho que entender também que o Figueirense já no campeonato nacional, no final do campeonato, ele demonstrou uma melhora já. Fruto do já trabalho do tinha Milton Cruz. melhorado, né? E ele está com a base desse time aí. Então, acho eu que não muda nada, fica Chapecoense, Figueirense ali. De repente, o que vai ser o campeão vai ser aquele que vai saber se aproveitar mais dos jogos com os pequenos. Se perder jogo para pequeno, começa a complicar a vida. Mas o Figueirense dispensou medalhões, né, da Série B do Brasileiro. Ele renovou, né? O Zé Love, por exemplo, foi um dispensado. Aliás, uma decepção o Zé Love, né? E como o Kaká mencionou, o Zé Love. O atacante Zé Love, campeão da Libertadores pelo Santos, por exemplo. E o Milton Cruz conseguindo fazer a rodagem no elenco. E lembrando que os catarinenses, além de estarem bem... Eles estão preparados para ser um dos finalistas. Com certeza. Nós vamos agora à tabela. Só rapidinho, outra decepção é o Brusque. Porque o maior investimento da história do Brusque
esse campeonato meia boca que o Brusque está fazendo é decepção Já foi também. eliminado da Copa do Brasil. Aliás, a vitória hoje dá uma acalmada nos ânimos lá em Brusque. Vocês têm que Mas o Brusque está em entender... quinto. Não, porque venceu hoje, mas Não, mas se tá em empata em quinto. Lages. Mas se tá em empata quinto. em Lages. Vocês têm que entender também que o último colocado, o que está na Inter de zona de O rebaixamento, Internacional e Criciúma. para o primeiro que está fora dos pequenos, dos 5, que está mais em cima, Que é o Brusque. 4 pontos. Ó, e o comentário em Brusque Pode aqui... Então é inverter tudo perigoso, até o final, porque o né? Criciúma não fica ali. O comentário em Brusque era beliscar o título, tá? Os caras estavam com uma vontade de ser isso aí campeão. é Mas o sonho. comentário em Brusque era Sonharam esse. alto É demais. uma decepção Mas o Brusque do sonharam alto Catarinense. demais. Mas é isso uma é decepção. natural e normal. Você entrar em numa todo competição, clube você é vai entrar a- para ser campeão, mesmo sabendo das dificuldades de você entrar para ser Só que campeão. assim, ó, o Brusque no campeonato retrasado ficou, se eu não me engano, em quinto ou em quarto e no, Não, ele no tem ano feito passado 2 também. campanhas bonitas. Até que conseguiu a classificação para a Copa do Brasil histórica, né? E melhorou e muito o investimento para esse ano. Então o Brusque também é decepção. É que o Kaká está se amarrando aqui para não chamar a tabela, porque na tabela vai pintar aí a conquista do Flamengo, Primeiro que foi turno, primeiro campeão turno. da Taça Guanabara. Tu Então acha vamos à isso, tabela para saber o que aconteceu nesse final de semana aqui no Brasilzão. Vamos lá? No Campeonato Paulista, jogo de sábado, Santo André 1, Bragantino 1, São Caetano 1, Ferroviária 0. Esse jogo de sábado. No domingo, Mirassol 1, Ituano 1, São Paulo 0, e São Paulo Santos 1. No Morumbi, hein? Ponte Gol do Preta Gabigol. 0, Palmeiras 0. Segundo empate do Palmeiras, hein? São Bento 0, Botafogo de São Paulo 0. O São Bento só venceu o Corinthians, cara. No Paulista também, na segunda-feira, amanhã, portanto, RB Brasil e Corinthians, Linense e Novo Horizontino. No Campeonato Carioca, a final da Taça Guanabara, Flamengo 2, Boa Vista 0. Flamengo foi o campeão. É do primeiro turno, Cacá? Primeiro Então, turno. do Campeão da primeiro Taça Guanabara, classificado para a semi do Carioca, com uma grande atuação do Vinícius Júnior de turno. novo. O campo do Campeonato Gaúcho, jogo de sábado, Cruzeiro 0, Avenida 1, Veranópolis 2, Grêmio 1. O Grêmio já faz conta para não ser rebaixado. Tem que E ele fazer ainda tem o Grenal pra jogar. Tem que fazer 50% de aproveitamento e ainda tem Grenal na frente. E jogo de domingo, São Paulo 0, Internacional 0. Aí Também acho o Inter também não vai, né? Não, mas acho que aí o Inter tirou o pé para ferrar com o Grêmio, porque o São Paulo tá lá embaixo também. Brasil de Pelotas e São José 2-0 Brasil de Pelotas. Novo Hamburgo 2, São Luís 0. Péssimo resultado pro Grêmio esse Novo Hamburgo 2, hein? Amanhã, portanto, Caxias, que é a sensação desse Campeonato Gaúcho, contra a equipe do Clássico Juventude. Clássico da cidade de Caxias, né? Caxias do Sul, hein? É um clássico Caju? É, Caju. E é em Caxias, né? No Caxias nosso do Sul, Campeonato né? Catarinense, todos os jogos neste domingo, Chapecoense 1, Avaí 0, Internacional de Lages 0, Brusque 1, Joinville 1, Tubarão 1, Figueirense 2, Concórdia 1, Hercílio Luiz 0, Criciúma 0. Eu acho que o grande resultado ali ainda, pela situação, foi o de Brusque. A classificação, Foi jogar lá fora. a classificação do Campeonato Catarinense, com 9 rodadas realizadas, Figueirense tem 21 em primeiro lugar, segundo Chapecoense com 20, terceiro Avaí com 14, 6 pontos no terceiro colocado, é muito ponto, uma virada. Joinville está em quarto com 13, depois tem Brusque em quinto com 11, Concórdia está em sexto com 10, Hercílio Luz em sétimo com 10, Tubarão em oitavo com 9, o Criciúma está em nono com 9 e em último lugar a equipe do Internacional com 7 pontos. Acho que o Inter Olha não só- sai daquela zona de rebaixamento. Olha só a situação. Terminado com essa vantagem de 5 pontos do Figueirense para o terceiro colocado, 6 pontos do segundo colocado para o terceiro colocado. 10ª rodada, a Chapecoense joga em casa contra a equipe do Concórdia. Pode manter os 6 pontos. O Criciúma enfrenta o Figueirense. O Criciúma não vem bem. E uma vitória do Figueirense O jogo é em Florianópolis? mantém aí Heriberto Rilse, né? o jogo lá em Criciúma. Muito Mas é o difícil. jogo da vida do Criciúma. Mas né? é Tubarão. O Criciúma está no desespero. Muito difícil o Exatamente. Criciúma Perigoso. perder esse jogo pro Figueirense. Vai Eu acho que o dificultar Criciúma muito pro vai- Figueirense. Um empate aqui e uma vitória da Chapecoense, supera o Figueirense. Tubarão e Internacional.
É, jogo da vida do Tubarão para matar de vez esse problema do rebaixamento, porque né? senão- Porque, ele porque tá tá- mal porque é também. confronto direto com o E Inter. né? outra coisa, como o É, seu ali Benício é. falou, a gente não imagina que o Criciúma vá continuar nessa situação. Não, então, ela fica ali. o Tubarão está meio que na zona de rebaixamento ali, porque se você tirar o Criciúma, é ele que entra, né? Então o Tubarão precisa O Tubarão pontuar pode logo. matar o Inter de Lages ou recuperá-lo. Aí depois tem Brusque e Joinville, aqui na cidade de Brusque. É o jogo pro Brusque aprontar, né? É um jogo complicado. Porque o Joinville também não está bem. É que, na verdade, esse campeonato agora, daqui para frente, nós temos que ver jogos de Chapecoense e de Figueirense. É, mas Se eles não tropeçar, É. é complicado. Ô, Eladio, esse jogo do Brusque com o Joinville é o jogo que a torcida quer muito assistir e é o jogo pro Brusque voltar a fazer o campeonato tão sonhado do início do ano, né? E para o Brusque é importante ficar no G4 para garantir vaga na Copa do Brasil. Tem essa pretensão também. Então ele precisa, ele está em quinto atualmente. Se ele terminar entre os 4 primeiros, ele tem chance de disputar a Copa do Brasil do ano que vem. E encerrando aí o Avaí, que vai ter o jogo de volta, que é o jogo contra o Internacional, aquele jogo em que, milagrosamente, o Internacional ganhou do Avaí lá em Lages, no início do campeonato, onde atrapalhou, como disse o seu Benício, atrapalhou totalmente os planos do Avaí. Foi isso mesmo, Benício? Foi. Ele perdeu em Lages para o Inter, que vem mal, e perdeu na capital para o Concórdia. Nada contra o Concórdia, mas a gente não pode comparar a superioridade de um e de um time que não tem tanta tradição no estado e que vinha de uma segunda divisão, sabendo a gente de todas as dificuldades que eles deviam ter passado e estão passando para montar um time para disputar o campeonato. Quem quer ser Acho- campeão não pode perder esses pontos. no caso Nós do temos Avaí, aí um minuto ainda, e nesse minuto eu queria que fossem breves. Esse nosso campeonato se define em que rodada? Rapidinho. Define na terceira já com o Figueirense e Chapecoense. Acho que já dá para matar. Você acha que na terceira do retorno, Já dá pra considerado o retorno? Acho que dispara Chapecoense e Figueirense. Eu Diego. concordo com o Kaká, acho que ali terceira, quarta rodada, final terceira rodada? já se define. Agora o rebaixamento acho que vai ficar até as últimas. Vai. E o Benício? Eu acho que se o Figueirense conseguir passar o Criciúma lá no Heriberto Wilson, com essa dificuldade que o Criciúma está tendo e que a obrigatoriedade que tem de ganhar, se o Figueirense ganhar esse jogo lá, ele já dá um grande passo para ser um dos 2 finalistas. Então, E quem não perder para os pequenos, quem perder menos ou não perder para os pequenos, dos 2, vai decidir o título em casa. Porque, na verdade, aqui, ó, os confrontos diretos, todo mundo que pretende chegar lá perto vai ter que ganhar de Chapecoense e ganhar de Figueirense. sim, Não adianta só eles perder, porque você ganhar aqui. Você tem que, na hora do confronto direto dos 6 pontos, que agora vai todo mundo jogar contra todo mundo. Sim. Que agora vai ter. Então, não vai ter condições. O clássico, Avaí, Figueirense. Não tem outro resultado se não for para o Avaí a vitória. O Avaí tem que ganhar. Exatamente, senão ele está fora do circuito. É, mas já são 6 pontos, está muito difícil. Está muito difícil. Pessoal, chegamos ao final desse nosso programa. Quero agradecer aqui ao Diego, o Kaká, ao seu Benício, que sempre prontamente, quando convidados estão aqui, com certeza vão estar aí quase todos os domingos com a gente. E, mais uma vez, vamos todos nós orar um pouquinho e torcer para a recuperação do nosso amigo Zélio Prado. Uma boa noite e até amanhã.